Olá pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou colaborador da Intecnet e esse é o primeiro vídeo que nós vamos trazer de uma série explicando sobre o Insight aqui dentro do Teams. Então nesse primeiro vídeo eu vou ensinar como fazer a instalação do Insight dentro da sua equipe e em seguida eu vou explicar um pouco a mais do Insight. Então para realizar a instalação da sua equipe, primeiramente nós vamos vir aqui nesse símbolo de mais, clicamos sobre ele. Localizamos o Insight aqui na nossa barra de ferramentas ou podemos digitar o Insight aqui na nossa barra de pesquisa. Clicamos sobre ele. Observe que eu estou utilizando a versão web do Teams e na versão instalada no computador é da mesma forma. Então aqui nessa barrinha, postar no canal sobre esta guia, ele vai enviar uma mensagem aqui no canal informando que foi instalada uma nova ferramenta do Insight. Eu vou optar por deixar desativado, por quê? Porque o Insight ele só pode ser acessado por proprietários da equipe, ou seja, pelos professores. Então não há necessidade dos alunos nessa equipe receberem a mensagem que o Insight foi instalado. Então eu vou deixar aqui desativado e vou clicar em salvar. Agora com o Insight já instalado, eu vou mudar de equipe e vou entrar numa equipe que já tem o Insight instalado há mais tempo e já tem mais dados para a gente poder analisar. Então eu já acessei o Insight aqui da nossa outra equipe. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente vamos começar dando um resumo do Insight. Qual que é a utilidade do Insight? O Insight ele coleta os dados, processa e te traz informações sobre o comportamento dessa equipe de uma forma geral. Por exemplo, com o Insight você consegue analisar a média geral da sua equipe, se ela está atingindo uma média definida ou se ela está abaixo disso. Se a sua equipe está entregando as atividades no prazo, fora do prazo ou se está deixando de entregar. Ou você pode analisar dados de um aluno específico também. Por que esse aluno ele está com uma nota abaixo do restante? Por que esse aluno não está entregando as atividades? Esse aluno tem comparecido nas nossas aulas? Enfim, você consegue ter uma informação geral dessa equipe e com base nessas informações você consegue ter atitudes diferentes. Você pode abordar um aluno, questionar ele sobre o rendimento, o que pode estar acontecendo, mudar sua metodologia, enfim, ter uma visão geral de como que está o desempenho dessa turma aqui dentro da plataforma. Então, vamos começar explicando sobre atividade digital. Então, o que é atividade digital? Atividade digital é tudo que o aluno realiza aqui dentro da nossa plataforma. Então, desde o aluno anexar um arquivo numa guia, ele abrir o arquivo, baixar o arquivo, responder uma mensagem, entregar uma tarefa, tudo isso vai ficar contabilizado aqui dentro do Insight. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês, se você colocar seu mouse aqui em cima desse izinho, ele vai dar um resumo do que eu acabei de explicar. Então, vamos para a prática. Com a atividade digital selecionada, nós vamos ter acesso a essa tela. Aqui nessa tela ele vai ser separado por horas e aqui pelo nome dos alunos. Então vamos, por exemplo, vamos verificar esse primeiro aluno. Essas barrinhas aqui roxas são exatamente o que a gente deseja. Então aqui eu colocando o mouse em cima, você vai ver que nesse horário o aluno ele acessou uma guia arquivos, ele abriu um arquivo, ele baixou este mesmo arquivo e baixou um outro arquivo. Então tudo isso ficou registrado aqui dentro. Então aqui com essas informações nós já podemos ver se o aluno está acessando as atividades corretas, se ele está baixando os arquivos corretos. Caso um aluno questione, professor, eu acessei a pasta e não encontrei o arquivo que você informou, o arquivo não carregou. Então você consegue validar se esse arquivo, se esse aluno realmente não conseguiu acessar esse arquivo, verificando o dia e as atividades que ele teve. Então aqui, estamos vendo que por padrão esses dados são de hoje, que aqui em cima, aqui é nossos intervalos dos dados que podemos coletar. Por padrão sempre vai vir como hoje, mas podemos coletar nos dados de até 7 dias atrás, 30 dias atrás, tudo ou de um dia específico, no qual ele abre um calendário e você consegue selecionar um dia.
Só uma observação que hoje, né, até no momento que esse vídeo está sendo gravado, o máximo que o Insight consegue coletar de dados é de até 30 dias atrás. Mais que isso, ele não consegue. Então, para um exemplo prático, vamos selecionar aqui 30 dias, para ele trazer bastante informações. Com 30 dias selecionados, aqui nós podemos ver que 95% dos alunos está tendo alguma atividade, estão realizando alguma atividade na plataforma. Então aqui em cima vai ter os dias. Então, digamos que eu quero os dados do dia 23 aqui. Então, aqui na nossa barrinha, não na barrinha roxa, mas sim na branca aqui atrás, nós vamos clicar sobre ela. Esses dados vão ser carregados, observe que aqui já mudou para o dia 23. Então aqui nós podemos analisar um dia específico. Então aqui, como nós já vimos anteriormente, se eu colocar o mouse em cima, ele vai trazer as informações. Então esse aluno, ele editou um arquivo, ele exibiu a aba arquivo, ele abriu um outro arquivo, ele baixou um arquivo e também enviou uma tarefa. Então até as tarefas que os alunos enviarem vão ficar registradas aqui também. Aqui ao lado, vemos que há um dado diferente. O que é esse dado? Está vendo que ele está escrito reunião. Então, aqui de 121 minutos, 128 minutos de reunião, esse aluno permaneceu 118. Então, com base nesses dados, você já consegue até fazer uma lista de chamada baseado nisso. Se naquele dia o aluno esteve presente, se ele assistiu a aula inteira, se ele só ficou no comecinho e saiu, enfim, você já consegue ter essa informação. Mas tá, Vinícius, eu quero dados de reunião somente, mas está trazendo dados misturados de arquivos, eu quero só de reunião, como que eu faço? Para você mudar somente para dados de reunião, temos esse filtro, tá vendo? Aqui, por padrão, ele vai vir todas as atividades. No momento, queremos de reunião, então vamos clicar em reuniões, vão ser carregados os dados das reuniões, e aqui, de todos os alunos, nós podemos avaliar se esses alunos eles estão permanecendo na aula inteira, ou se eles estão entrando atrasado, ou se alguns estão entrando no meio. Então, por exemplo, então aqui de 128 minutos de reunião, esse aluno permaneceu 122. Aqui provavelmente foi um intervalo da aula que teve. Após isso ele retornou. De 36 minutos, ele permaneceu 33. Então com isso você já consegue avaliar se o aluno esteve na aula inteira, se ele voltou após o intervalo. Além disso, podemos ter acesso a outras informações também. Aqui em comunicação, tudo que ele realiza no chat ou os canais que ele acessa, os meios de comunicação, né? Então aqui vamos clicar em algum aluno específico, esse aqui. Então às 14, deixa eu subir um pouquinho. Então aqui, às 14h08, esse aluno ele reagiu uma mensagem. Então a reação é aquele coraçãozinho, joinha. Esse outro aluno ele visitou o canal geral. Esse aqui também visitou o canal geral. Então você consegue ver com base nos horários se o aluno ele está observando as mensagens que estão sendo enviadas no canal e coisas do tipo. E temos aqui, né, outros filtros. Temos o específico de arquivos, né, que a gente já verificou. Os arquivos que o aluno acessou, enviou, a tarefa que ele enviou. Vamos ter tudo isso detalhado aqui dos nossos alunos, né, e somente esses dados. E aqui também temos um específico de tarefas. Nós conseguimos ter uma ideia geral, né, dos horários que esses alunos estão entregando as tarefas, se eles estão entregando as tarefas. Mas para a tarefa nós temos uma outra gráfico que é específico para isso, então nós vamos conseguir refinar melhor essas informações. Então pessoal, esse primeiro vídeo fica por aqui e até a próxima.